Bem, vamos começar então com as nossas práticas de respiração, que a gente utiliza nas primeiras aulas para auxiliar aí os nossos participantes a entrarem num estado mental mais tranquilo e introspectivo, né? Estarem bem presentes durante as aulas, que a ideia sempre é que a pessoa se desligue o máximo possível da vida diária e foque naquela hora que está nos grupos de Yangon, né? Algum tipo de Qigong ou do Tai Chi, só no seu autocuidado. Então, a gente vai tentar entrar numa espécie de estado meditativo e, com as práticas, vai fazer essa meditação em movimento, né? E, através desse trabalho, vai se restabelecendo, se equilibrando. Isso tem muitos benefícios para a saúde. Então, vamos lá. A gente começa com a sola do pé toda no chão, coluna bem alinhada, sem soltar as costas lá no encosto e afastando. Sacro e nuca ficam longe um do outro, mãos descansando em cima dos joelhos. A gente vai fazer a respiração nasal. Então, coloquem sempre a língua no palato, aquele pontinho onde a gente estala a língua atrás dos dentes. A língua fica pressionando de leve aqui. O ar entra e sai só pelo nariz. Então, nós vamos fazer essa respiração um pouco mais devagar e profunda do que a gente faz no dia a dia. Procurando sentir que aqui no nível das costelas flutuantes, a gente tem expansão em todas as direções. Buscar sentir que infla as costelas para frente, para os lados e para trás. Então, nessa posição, a gente respira contando 4 segundos, puxa bem o ar e enche completamente os pulmões. Depois, solta o ar a mesma quantidade de tempo. Sempre usa toda a capacidade. Enche completamente o pulmão, depois esvazia completamente. Outro exercício que a gente pode fazer, que beneficia muito no sentido de trabalhar com ansiedade, é fazer a respiração com retenções. Então, entre cada uma dessas fases, a gente segura o ar no pulmão ou mantém o pulmão vazio por um tempo. O exercício básico é fazer essas pausas de 1 segundo. Então, do mesmo jeito, a gente se posiciona e respira, adicionando essas pausas. Então, vamos lá. Puxando o ar pelo nariz. Retém 1 segundo. Daí solta devagarinho. Fica 1 segundo esvaziado. E aí recomeça. Ok? Então, para quem tem esse processo de ansiedade, normalmente a respiração é muito curta e há esse sentimento de uma espécie de preocupação, de impulsividade em respirar logo. Mal terminou de soltar o ar, já quer puxar. Puxou só um pouquinho, já solta o ar. Então, trabalhar, mesmo que as retenções sejam curtas, beneficia muito quem está nesse quadro. Só que ainda não é um treinamento muito efetivo. Depois de sair dessa atitude muito impulsiva inicial, a gente vai fazer uma respiração quadrada, uma respiração em caixa, que ela tem esse nome porque todas as 4 partes ficam iguais, né? Então, a gente vai fazer agora 4 segundos para puxar o ar, 4 de retenção, 4 segundos soltando o ar, 4 segundos com o pulmão vazio, sem deixar a ansiedade tomar conta, e só depois que fez tudo isso é que recomeça o ciclo. Então, vamos lá. Pé no chão, mão em cima do joelho, coluna ereta, concentra. Vamos respirar só pelo nariz com a língua no palato, respirando fundo. Retém.
Solta devagarinho. Fica esvaziado. Recomeça, inspira de novo. Uma última vez. Ok. Então, depois que essa nossa fase inicial, lidando com a ansiedade, foi superada, a gente pode introduzir nas nossas turmas o exercício da respiração embriônica, Tai Chi, né, em que a gente vai auxiliar nossas funções energéticas a retornarem para o estado que elas aconteciam quando nós éramos feto, que era um estado mais saudável, onde a gente tinha muito ciclo geracional, conforme se fala na medicina chinesa, que beneficia o bom funcionamento de todos os órgãos e, por consequência, de todo o nosso organismo, de todo o ser. Então, para isso, a gente vai fazer uma respiração profunda de preparação, como essa que a gente estava fazendo na respiração abdominal, na primeira. E depois que tirou todo o ar dos pulmões, fazendo a pinça aqui com os nossos dedos polegar e médio, nós vamos trancar a narina. Para que a gente faça o movimento respiratório, né? Tente sugar o ar e depois soltar, mas crie só sucção interna, estimula as musculaturas profundas, há os músculos que funcionam como válvulas, né? Os músculos esfíncteres que a gente tem no nível do diafragma respiratório, na garganta, todos esses músculos que vão nos ajudar a ter a sensação de sugar, puxando um pouco as vísceras e essa musculatura profunda, e também começando a fazer a reversão desses estados energéticos. Então, a gente começa descansando na mesma posição dos outros exercícios, puxa o ar bem profundo para se preparar, solta devagarinho, esvazia completamente o pulmão, e quando estiver fazendo a respiração embrionária, que é muito parecida com o impulso de respiração que nós fazíamos dentro da barriga da mãe, nós vamos tentar fazer isso várias vezes. Quando a sensação de desconforto chegar, a gente solta o exercício. Então vamos lá. Preparou e vai fazendo as sucções. Então, sempre que termina o exercício, faz um retorno com respirações lentas, tranquilas, e vai se restabelecendo. E como a gente vai tentar ir perto do ponto que a gente aguenta, né, que fica desconfortável, quando nós retornarmos para a respiração pulmonar normal, a gente vai ver que precisa de um tempo para normalizar. Então, respirem devagar, né? E evitar usar esse exercício antes de perceber que os nossos alunos resolveram as questões de ansiedade iniciais. Senão pode ser difícil para as pessoas fazerem corretamente. Trabalhar dessa primeira parte respiratória, vamos fazer algumas correções posturais. Então, a gente vai tentar sempre trabalhar com a parte de movimento dentro da postura mais adequada, né? Então, as pessoas têm problemas posturais diversos, depende da história de vida, das condições, né? E dos hábitos. Mas para fazer as práticas corporais, a gente procura corrigir o máximo que puder isso, para que a pessoa se exercite dentro da postura mais adequada.
Então, a gente começa o ajuste formando a postura mais natural possível, colocando um alinhamento das articulações dos membros inferiores, de maneira que os quadris vão ficar sobre os joelhos e os joelhos sobre os nossos tornozelos. Então, nessa posição bem natural de afastamento dos pés, de abertura, chamada Kaibu em chinês, nós vamos começar os ajustes da nossa coluna. Então, nós vamos sentir aqui a região à frente do pubis e do umbigo, são 2 pontos que nós vamos subir para sentir que o sacro desce e nós vamos retificar um pouco a coluna lombar. Então, a gente vai suavizar as curvas naturais. Esse maior alinhamento da coluna beneficia o fluxo do Qi, da energia interna, das funções de consciência, e vai nos permitir mais sucesso nas práticas. Para além desse primeiro ajuste, que é chamado Wei Lu, né, nas artes marciais chinesas, retificação da lombar e correção da postura do sacro e do cóccix, nós vamos também ter muita atenção aqui no nível das costelas. Principalmente nos movimentos de elevação de membro superior, a gente tem a tendência a projetar à frente as costelas, e isso também acentua a curva da lombar. Então, não adianta muito a gente ter corrigido aqui embaixo se depois as costelas projetarem à frente. O tempo todo nós vamos sentir que a costela desce e afunda um pouquinho. Essa região não pode ficar abrindo. Então, preservar desse nossa primeira correção, eventualmente as pessoas têm diversos tipos de problema de posição de ombros, que nós vamos minimizar fazendo a manobra em que os ombros sobem, são levados para trás, sem projetar as costelas para frente, e aí a gente relaxa e deixa os ombros caírem. A tendência, depois dessa manobra, a cabeça do útero fique bem no centro da fossa glenar. É o que a gente quer também. Feita essa correção nesse nível, talvez a gente perceba que a cabeça está projetada à frente. Então, a gente empurra o queixo para trás e um pouquinho para baixo. Nesse momento, nós vamos sentir a nuca expandindo um pouco, um pequeno alongamento na coluna cervical. Então, esse terceiro ponto que também vai ser a sua curva minimizada. Então, a gente retifica um pouco a lombar, mantém a coluna torácica alinhada, retifica um pouco a cervical. São as 3 barreiras dentro das práticas tradicionais, das práticas integrativas de origem chinesa. Funil caudal, Wei Lu, primeira parte da coluna, alça espinal, né, meio das costas, relacionado aí com a nossa coluna torácica, e a almofada de jade, essa região de trás da cabeça e do pescoço, que pode também estar com a curva muito acentuada. Quando essas curvas estão muito acentuadas e há bloqueios nos tendões, nos músculos, nos nervos, na corrente sanguínea dessas 3 regiões, a gente tem perda de função e muita dificuldade. Então, sempre fazendo essa correção para diminuir essas 3 barreiras. Diminuídas as 3 barreiras, a gente vai fazer exercícios de relaxamento e sensibilização para preparar o corpo para a nossa prática. Então, a gente começa criando o relaxamento através da vibração do corpo todo, em que nessa postura corrigida, a gente vai entregar o corpo relaxado para os calcanhares. Então, nós vamos soltar nossos músculos, sem perder a estrutura óssea de posição. Relaxar não significa soltar e perder todas as correções posturais que a gente fez. Relaxar significa colocar a sua estrutura alinhada com os músculos completamente soltos. Então, nos clássicos do Tai Chi, um livro muito antigo, a gente tem a frase, né? Procurar usar esse esqueleto envolto em algodão. Esqueleto de aço envolto em algodão. Então, nossa estrutura óssea deve ser muito bem construída, firme, mas os músculos que estão em volta dessa estrutura ficam completamente relaxados, como se fosse algodão. Então, a gente vai sempre tirar a força, a tensão do corpo, mas vai trabalhar muito a consciência postural e as posições. Então, existe, às vezes, o entendimento aqui no Ocidente de que fazer o movimento e corrigir a postura depende de ativação muscular e muitas vezes tensão. Mas isso não é verdade.
A gente deve colocar o corpo na posição correta, conscientemente, e soltar os músculos, tirar a força. Força não é necessária para essas posições. Então, nesse exercício de sacudir, nós vamos aumentar um pouco mais nossa soltura. Então, atenção lá, a postura corrigida. Começa a pressionar o calcanhar contra o chão sem levantar o calcanhar do piso. E quando nós pressionamos o chão, nós vamos ter a força normal. Então, nós sentimos uma força que sobe e chacoalha o corpo. Se a musculatura estiver bem solta, todo o corpo vai vibrar e nós vamos perceber que as nossas mãos estão sacudindo sozinhas. Vai procurando sentir aqui o ponto ideal. A gente não pode nem fazer tão fraquinho que não mexa, como não pode fazer tão controlado, né? Chacoalhar intencionalmente as articulações, que atrapalhe a passagem dessa força que vibra. Então, eu vou pressionar o calcanhar contra o piso, com o corpo bem relaxado, e o balanço ele precisa ser apenas um produto dessa força que veio do calcanhar. Nesse momento, o único ponto do nosso corpo que faz algum tipo de força é o calcanhar, porque ele está pressionando o chão. De resto, os músculos dos membros inferiores, da região pélvica, de todo o tronco, né, pessoal, até o tórax, os ombros, todo o membro superior, e também pescoço e cabeça, a gente vai tentar soltar. Relaxa o corpo inteiro e vai deixando essa vibração viajar pelo corpo. Como nós vamos procurar nas aulas entrar numa atitude mais positiva, esquecer um pouquinho do mundo externo, além desse convite, a gente também pede para os alunos, nos exercícios iniciais, usarem do sorriso, trazerem essa alegria para a prática. Então, a gente pede lá que relaxe completamente o seu rosto, principalmente a musculatura da testa e da volta dos olhos. E suba os cantinhos dos lábios devagarinho, fazendo um sorriso suave, como o da Mona Lisa ou das estátuas do Buda. E só da gente fazer esse sorriso suave já nos beneficia, porque daí os 37 músculos do rosto avisam o sistema nervoso central de que a gente está bem. Então, a gente vai fazer vários processos de reprogramação de uma atitude mais densa e tensa, rígida. Às vezes a pessoa tem um comportamento com muito mau humor, muita reclamação, muito pesar. A gente vai saindo de tudo isso com os exercícios iniciais. E sair desses desequilíbrios internos ajuda no processo de desenvolvimento de uma saúde positiva. Então, todas essas questões, tanto do nível comportamental e emocional, quanto de movimento, são importantes. Fazem parte de um único conjunto. Sempre lembrem as pessoas também de respirar profundamente. Puxar e soltar o ar pelo nariz. Manter a língua no palato, conectando os dois vasos maravilhosos principais. Meridiano do governo, que passa por trás do nosso corpo. Meridiano da concepção, que passa pela frente. Esse circuito principal sempre conectado durante as práticas. E depois que a gente fez um tempo, esse exercício de sacudir, a gente vai diminuindo a vibração, para o movimento. Por uns instantes, convida as pessoas a sentirem o que esse saculejo trouxe de sensação. Alguns sentem um pouco de formigamento, de calor espalhando pelo corpo, né? Há sensações variadas pela liberação de fluxo de energia de essência, Yin, ou de energia vital, Qi, pelo corpo, que antes estavam retidos, né, pelos bloqueios, e aí agora começam a estar disponíveis de novo. Quando terminou essa fase inicial de percepção, a gente vai respirando bem fundo. Então, volta de novo para aquela prática, só que agora em pé, de respirar bem.
Comenta com as pessoas que a respiração é quem guia o movimento. Então, a gente pode agora fazer alguns exercícios educativos para sincronizar os gestos motores com a respiração. Por exemplo, sincronizar esse tempo que nós treinamos antes de 4 segundos com o tempo que um movimento demora. Quando a gente estiver enchendo bem o pulmão, nós podemos elevar os braços, mesmo o movimento do início da nossa série, até achar essa sincronia. O tempo que eu demoro para fazer essa elevação é o mesmo tempo que eu usei para encher o pulmão. Depois eu vou abaixando minhas palmas, ao mesmo tempo que eu solto o ar. Então, o tempo que eu demorei para esvaziar os pulmões é o tempo que eu demoro para abaixar minhas mãos. Então, eu vou buscando essa harmonia entre movimento e respiração. É a respiração quem dá o tempo do movimento. Não é o movimento que força a respiração estar mais tranquila ou mais intensa. Posso fazer isso também percebendo o recolhimento e expansão. Então, tudo na cultura chinesa é yin e yang. Obscuridade, negativo, feminino, absorção. Ou yang, claridade, criatividade, expansividade, masculino, positivo. São as polaridades que aparecem na respiração e no movimento. Então, respiração yin se encontra com movimentos yin. Respiração yang se encontra com movimentos yang. Aproximou da cabeça pelos lados, empurra para o lado. Então, seja qual for o tipo de recolhimento ou de expansão, eu vou fazer isso sempre em harmonia. Assim como eu também vou ter a noção de preparação, de elevação, como momentos em que eu puxo o ar e momentos em que eu enraizo, que eu afundo, eu vou soltar o ar. Então, a respiração, a fase yin, quando eu puxo o ar, também vai combinar com os movimentos de preparar num eixo. E soltar o ar vai combinar com os exercícios de afundar. Puxar o ar vai ser subida. Soltar o ar vai ser equivalente às descidas. Respira. Expande. Afunda o peso lá na frente. Peso para trás. Ou seja, os nossos movimentos, os nossos gestos, eles também são manifestações das polaridades. Lá na nossa base, então, para terminar, a gente vai ter isso sempre também. Fiz a posição quadrada, onde eu concentro peso está mais yang, onde eu tenho menos peso, eu tenho o yin. Então eu vou esvaziando aquela perna cheia e eu troco. Vou ter yang atrás e yin na frente. Depois, quando eu trocar mais uma vez, fizer outra mudança, as polaridades mudaram junto. Então, sempre a gente tem as fases sincronizadas com a respiração e com a nossa intenção. Lá nos clássicos do Tai Chi, nesse livro muito antigo, a gente vai ter também a frase, né? A mente comanda o Chi e o Chi comanda o corpo. Então, a nossa intenção atua sobre a nossa energia, a nossa respiração,
nossa respiração e nossa energia que guia os movimentos corporais. Para nós começarmos as aulas, sempre é interessante fazer, então, algum tipo de prática que permita que esses movimentos, além de relaxados, tenham um pouquinho mais de amplitude, não tenham restrições tão grandes que atrapalhem a execução depois. Para isso, as mobilizações articulares e exercícios iniciais são importantes. Então, levem lá as mãos na cintura e vamos fazer alguns desses exercícios. Começamos soltando o pescoço lá na frente e girando a nossa cabeça devagarinho. Aqui o princípio do equilíbrio é importante, da naturalidade. Para alcançar a naturalidade, eu não posso ter excesso nem debilidade. Então, assim como não podia sacudir pouco ou controlar demais o saculejo, aqui nos exercícios eu também fico atento a essa questão. Se o movimento está tão grande que causa dor, faça um pouco mais restrito, diminua a amplitude. Depois de fazer algumas vezes com amplitude menor, eu vou mostrar para o meu corpo que ele pode ir por aquele caminho, vou massagear um pouco sem ativar a reação de rigidez e de dor que é própria desse momento em que o corpo percebe os excessos. E aí ele relaxa, eu posso voltar a fazer amplo, agora sem sentir aquela dor que eu tinha sentido inicialmente. Então esse princípio da naturalidade sempre precisa estar junto com as nossas aulas. Expliquem para as pessoas que o desconforto não faz parte da prática do Qigong ou do Tai Chi. Nessas práticas, a gente busca sentir, escutar o corpo o tempo inteiro. Então, sentiu dor, faça menos. Depois que fez menos por um tempo, o seu corpo percebeu que pode fazer aquele gesto, vamos fazer agora nos ombros, rodando o ombro à frente. Então, depois que nós percebemos que é possível fazer, depois que o corpo se acostumou, então a gente pode estar fazendo um movimento que é insuficiente. Pode ser que agora que o meu corpo relaxou, eu consiga fazer mais amplo, sem a dor. Então eu vou ampliar de novo e sempre vou estimular no grau que meu corpo consegue fazer. Então pode ser que depois de algumas voltinhas desses exercícios circulares mais suaves, eu vá ampliar o círculo. E isso seja importante para estar no equilíbrio. Eu sempre fico atento a não fazer menos do que posso fazer. Vamos seguir o giro do ombro para o cotovelo. Então, o dedão vai lá para o nosso ombro e o cotovelo acompanha os ombros. Como se estivesse despregando as asas. E ao soltar a mão, tentem torcer o ombro, o cotovelo e agora até na mão vai chegando o movimento. Como se fosse um movimento em cadeia, e a onda começa nos ombros, chega no cotovelo, depois lá na palma. E vamos inverter tudo, torce tudo ao contrário. Retorna para o movimento de cotovelo e ombro, dedão tocando os ombros o tempo todo. Tira o casaco e continua o ciclo. Solta a mão, faz mais um pouquinho só, giro de ombros. Ok. Fechamos esse movimento de pescoço e ombro. Vamos trabalhar um pouquinho com o nosso tronco, o eixo da coluna vertebral. Então, todos os movimentos no Tai Chi e no Qigong começam no Tantin, no centro. Se nós pegarmos aqui o nosso centro de gravidade, região dos movimentos corporais nascem, é também a região onde a energia de essência tem sua morada.
Então, a partir daqui, todo o corpo é guiado. Se a gente mover os segmentos do corpo separados, o que é possível, a gente tem uma superativação do sistema nervoso. E isso, nas práticas integrativas de origem chinesa, é chamado de movimento artificial. Para o movimento ser natural, ele precisa começar pelo tante, pelo nosso centro. Se nós movermos o centro, o corpo todo mexe, a gente repuxa desde o pé, o braço acompanha, todo o tronco e a cabeça vão junto. Então, nesse exercício, a gente experimenta um pouco isso e já estimula as vértebras. O corpo todo vai torcendo e movendo, e se nós olharmos para trás, as vértebras vão se movendo cada vez mais, de maneira mais ampla, e vão relaxando as musculaturas e ligamentos associados. Então, vai torcendo, sentindo que o movimento acontece no corpo todo e estimula a coluna. Sempre a gente lembra várias vezes ao longo das aulas para que as pessoas respirem pelo nariz, para que não tirem a língua do palato. Se acumular mais saliva na língua, engula essa saliva e visualiza ela chegando lá no ventre, lá no tante. Com os vasos maravilhosos conectados, essa saliva é rica na energia, a gente vai guardando no ventre. E torcendo um pouco mais, vamos bater no midline e no abdômen. A mão vai passando por cima do ombro agora. E vamos relaxando até que esse movimento pare. Daí levamos as mãos na cintura. E agora nosso movimento é como das crianças brincando de bambolê. Cabeça praticamente parada e cintura girando bem ampla. Vai na frente, vai para o lado, vai para trás e para o outro lado. Então faz o círculo completo. Aqui, se sentir algum desconforto, como o do pescoço e dos ombros, faça menos. Depois de girar algumas vezes sem a dor, amplie o giro. Vamos fazer também no sentido contrário. Como essa é uma região onde há muito tabu para que seja usada, vocês vão ver que é um erro muito comum de execução dos alunos que chegam para as nossas aulas, que por ter os movimentos da cintura e das quadris muito rudimentares, as pessoas quase não mexem a cintura e tendem a fazer um círculo com o tronco, que transforma o movimento numa espécie de cone invertido, né? Com a ponta para baixo. Isso aqui não pode acontecer. Tá? Então, peço para as pessoas imaginar que tem um fio pendurando a cabeça no teto e a cintura gira com a cabeça no mesmo lugar. Isso é importante também para massagear corretamente as articulações dos quadris. Então, a gente leva depois a mão no joelho, desce um pouquinho, tentando manter a coluna alinhada e faz círculos sem velocidade, sem pressa lá no joelho, massageando bem essas articulações. Depois ao contrário. Completo o exercício do joelho, a gente vai aproximar os pés, colocar nosso pé um pouquinho para trás na diagonal, apoiado só pela ponta, só pela sola dos dedos. E aí o calcanhar faz um círculo, e isso vai nos ajudando, com a pressão contra o chão, a massagear nosso tornozelo. Depois faz a mesma coisa para o outro lado.
Então, quando a gente está trabalhando com os usuários ou alunos em situação de maior fragilidade, preferencial esse exercício. Vamos ver também com o outro pé. Porque nesse exercício a gente tem ainda um pouco de base, tem mais apoio. Então é mais adequado, pelo menos no início, para essas pessoas. Aí inverte, gira também para o outro lado. Já quando a turma está mais desenvolvida e com melhor condicionamento, equilíbrio, a gente pode fazer para o tornozelo e para os membros inferiores outra sequência de exercícios que depende de ficar num pé só. Então, nessa hora, a gente tira um pé do chão, desenha um círculo com a ponta do pé. E a gente pode fazer só esse círculo do tornozelo no começo. Depois a gente expande para as outras articulações. Então, sobe um pouco o joelho e desenha um círculo com o calcanhar. Depois de desenhar com o calcanhar, a gente passa o círculo no nosso joelho. E aí, como a gente fez com os ombros, inverte tudo. Passa de novo para o calcanhar, girando. E para a pontinha do pé. Legal? Fazemos também para o outro lado. Então, começa no círculo. No início, pode ser só esse círculo no tornozelo. Até perceber que os alunos ficaram com maior equilíbrio. Aí a gente passa para as outras articulações. Subir o joelho um pouquinho, sustenta e faz o círculo com o calcanhar. Depois passa o círculo para o joelho. E aí inverte tudo. Volta para o calcanhar. E para a pontinha do pé. E, então, nossas práticas de preparação inicial, sempre envolvendo, né, algum exercício de respiração e interiorização, exercícios de relaxamento, práticas para a gente sincronizar a respiração com o gesto, porque esse é o fundamento básico das nossas práticas. A respiração é quem manda no movimento, não o contrário. E também preparamos um pouquinho mais as articulações com esses exercícios.